E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, mais um daqueles vídeos em que eu faço todo final do semestre contando para vocês como que foi cada uma das matérias, quais foram as matérias que eu fiz e também falando um pouco sobre cada uma das matérias, sobre como que os professores passam, qual o conteúdo das matérias e tudo mais. Então, gente, esse vai ser o vídeo falando sobre o meu terceiro período, ou também terceiro semestre, como vocês queiram chamar, da minha faculdade de biotecnologia. Para quem for novo aqui no canal, já aproveita, se inscreve e deixa aqui seu like caso você tenha gostado do vídeo. E caso você não saiba, eu faço biotecnologia na Faculdade Federal de São Carlos, né, a UFSCar. E para começar, quais são as matérias que tem na grade curricular do terceiro semestre? A gente tem oficialmente na grade curricular da UFSCar daqui de São Carlos a matéria de Fisiologia Animal, Física para Biotecnologia 2, que no semestre 2, né, no segundo período, a gente tem a Física para Biotecnologia 1. Temos também Entomologia Aplicada, Bioética, Bioquímica 2, que no segundo semestre é a Bioquímica 1, como já falei para vocês. Se vocês não tiverem assistido o vídeo sobre como foi meu segundo semestre, vai estar passando aqui no card para vocês. Ou também dá uma procurada no canal, caso eu tenha esquecido de deixar aí no card para vocês, tá bom? Dando continuidade, temos também Biologia Molecular, Conceitos e Técnicas, Química Analítica, e aí finaliza. Essas são as matérias obrigatórias da grade. Porém, gente, eu não fiz todas essas matérias, tá, gente? Eu fiz todas menos Biologia Molecular, Conceitos e Técnicas, e eu acrescentei outra matéria que foi Cálculo 2, porque eu não tô seguindo, assim, vamos dizer, a grade certinha, porque eu já reprovei em Cálculo 1 e eu tenho que fazer Cálculo 2, que no caso agora eu já fiz, graças a Deus já passei, e aí eu tive que fazer no outro semestre, no semestre 2, tá? Na verdade, no semestre 3. Então, eu fiz cálculo 2 no semestre 3, tá, gente? Basicamente, vou falar primeiro então da fisiologia animal para vocês saberem como é que é a matéria, como que funciona. Os professores, eu tive 2 professores nessa matéria. É uma matéria com 4 créditos. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o que é matéria com 4 créditos aqui na UFSCar. São matérias em que você tem 4 horas de aula por dia, né? Ou por semana, né? No caso, a maioria das vezes as matérias de 4 créditos são 4 horas em seguidas, tá? Mas necessariamente, às vezes não segue muito bem isso. Pode ser que eles dividam a matéria em 2 dias na semana, mas geralmente é assim. São 4 horas em seguida. E aí você só pode faltar 4 vezes, porque como é matéria de 4 créditos, o limite de faltas são 8. Então, você só pode faltar 4 vezes, beleza? Só para vocês saberem mais ou menos como funciona. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso fazer um vídeo explicando melhor essas coisas sobre a faculdade aqui da UFSCar de São Carlos, como que funciona essas regras em específico sobre limite de faltas e etc. Não vou me abranger muito nesse vídeo sobre isso, então deixem aí nos comentários que eu posso estar respondendo vocês em um outro vídeo, ou se for uma pergunta mais simples, eu posso estar respondendo vocês nos comentários mesmo, beleza? Então, dando continuidade, a matéria de fisiologia animal, para mim, eu achei uma matéria bem densa, porque como eu estava falando antes de fomentar que é uma matéria de 4 créditos, foi uma matéria que foi dada por 2 professores. Então, metade da matéria foi dada por uma professora e a outra metade da matéria foi dada por outro professor. E isso pode ser bom e pode ser ruim, porque você pode estar acostumado com o jeito de um professor, e aí quando você se acostuma com o jeito do professor, acaba mudando e você tem que passar por aquele processo de se acostumar de novo com o outro professor, com a metodologia dele e como que é a prova dele. Então acaba que fica meio bagunçado, mas isso é meio que normal
em muitas matérias que tem 4 créditos aqui na UFSCar, que são 2 professores que dão a matéria. Porque eu acho que acaba sendo pesado para um professor só dar a matéria, enfim, não sei explicar o real motivo disso, mas acredito que seja por ser uma matéria muito densa. E aí, o que a gente aprende basicamente em fisiologia animal? A gente viu no começo da matéria sistema neurológico, então a gente estudou todo o cérebro, tudo que compõe o cérebro, né? As partes do cérebro, né? Tipo, parte frontal, lóbulo central, lóbulo frontal, né? Tudo que compõe ali o cérebro e o sistema neurológico, beleza? Depois em diante, a gente viu o sistema endócrino e o sistema reprodutivo. E aí depois com outro professor a gente viu o sistema excretor e o sistema respiratório. Então foram basicamente 5 sistemas do corpo humano que a gente viu, mas sendo aí abrangidos para todos os animais. A primeira professora, ela abrangia assim mais para o corpo humano, o sistema neurológico e o sistema e os outros sistemas que eu citei primeiro. Mas o segundo professor, ele aplicava mais assim em outros animais, tipo peixes e tudo mais. Mas os dois davam foco em explicar não só como funciona no ser humano, mas para os animais também. Só para vocês terem uma ideia. Então, acho que acaba dependendo do professor e de como que ele trabalha essa questão da fisiologia animal, né? Acho que depende também da especialização, do que ele é formado e tudo mais, tá bom, gente? Então, só para vocês terem uma noção. E agora eu vou falar sobre Física 2. Gente, Física 2, a professora que deu pra gente aqui na UFSCar, ela é muito de boa, assim. Então, a gente basicamente fazia listas e conseguia a maior parte da nota, se eu não me engano, 60% da nota era composta só por essas listas. Então, a gente conseguia fazer as listas muitas vezes pesquisando na internet. Então foi super de boa, porque física acaba não sendo uma matéria que a gente vai utilizar muito, na minha opinião, mas sempre lembrando aqui que eu falo a minha opinião do que eu tô achando do curso e não relevem se você tem uma opinião diferente da minha, tudo bem, desculpe, pessoas da área que já trabalham aí que falam que tem que usar física, gente, desculpa que por enquanto eu só tô estudando, não tô trabalhando na área e o que eu já fiz na parte do técnico, que eu tive que atuar na área, né, eu já fiz iniciação científica, trabalhei com biocombustíveis, então assim, não tive que usar na prática o que eu vi em física, mas indiretamente eu sei que a gente tem que usar uma coisa ou outra, tá? Então é só assim a minha opinião por fora, tá bom, gente? Só pra deixar claro isso. Mas enfim, gente, na parte de Física 2, se eu não me engano, a gente viu um pouco de termodinâmica também, igual em Física 1, mas não foi tão aplicado assim. A gente não viu, a gente viu muitas fórmulas assim, mas a gente não teve que aplicar muitas fórmulas assim, tipo, na prova caiu uma fórmula ou outra assim pra gente aplicar e fazer exercícios com a fórmula, mas a professora deixava a gente usar. Então, tipo assim, derivada, essas coisas assim, que eu acho que muitas vezes é cobrado em exercícios de física 2, a gente viu bem básico, assim, bem básico mesmo. Acho que a gente viu também coisas de ondas, onda mecânica, onda eletromagnética, enfim, coisas assim. E basicamente é isso que eu lembro de física 2, gente. Próxima matéria é entomologia aplicada. Entomologia aplicada, para quem não sabe, nossa, eu acho que foi uma das matérias que mais foi citada aqui nos stories vlogs que eu postei, porque eu não sei o que dava em mim, eu sempre gravava vídeo na terça, que era o dia que tinha entomologia. E eu acho que já até apareceu aí várias fotinhas do que eu falava para vocês das aulas de entomologia, que é estudo dos insetos. Então, é uma matéria que tinha 4 créditos também e tinha divisão de aula prática e aula teórica.
Então, algumas aulas teóricas a gente saía para procurar insetos e observar eles no microscópio. Então, basicamente, se eu lembrar, vou estar pondo aí na edição alguns dos insetinhos que a gente viu no microscópio de novo. Caso você já tenha visto os vlogs, você já vai ter uma ideia do que a gente viu nas aulas práticas também. Mas a gente viu, tipo, o sistema nervoso dos insetos, o sistema digestório, muita coisa, gente. Os insetos são tão complexos quanto na fisiologia animal. Então, tipo, para vocês entenderem como que funciona a entomologia, é basicamente uma fisiologia, só que com insetos, assim. É uma matéria bem densa também, mas o professor era super de boa, também dava, tipo, muitas listinhas, assim, pra gente fazer. Era tudo online, com consulta, só que tinha um problema de que nas provas, mesmo tendo consultas, acontecia de muita gente zerar em diversas questões por questão de plágio. Então, gente, tomem cuidado com isso, tá? Fica aí a dica caso vocês peguem entomologia aplicada. Essa matéria é bioética. Então, bioética é uma matéria, assim, digamos, meio que de humanas, né? Pelo nome que vocês já poderem perceber. Bio, né? Vida, ética, a ética da vida, se a gente for traduzir ao pé da letra aí a palavra, né? Mas basicamente é isso, gente. Não tem muita explicação. A gente viu o que é conceitualmente correto perante a ética na pesquisa, na ciência, e a gente discutiu em várias aulas, a gente apresentou seminários. Então é uma matéria assim bem tranquila, porque é mais assim, eu acho que tipo, a gente teve umas 4 aulas teóricas e o resto de todas as aulas foi seminário. E aí cada grupo apresentava um tema, tipo, um tema polêmico, tipo células-tronco e as questões éticas que levantavam no uso de células-troncos, que mais? Tipo, uso da natureza para pesquisar as coisas, sabe? Então, tipo, muitas questões polêmicas, assim, que a gente pegava no seminário para poder apresentar e discutir com a sala depois, e meio que fazer um debate. Mas, assim, é um debate que não é, tipo, igual o debate, assim, que muita gente, tipo, de direito faz, né? Que é, tipo, sentar um de frente com o outro e debater e falar quem tem os melhores argumentos, digamos assim, né? É um debate, tipo, o professor vai falando e aí alguém que quer comentar na sala vai lá e comenta a opinião dela sobre aquele assunto. Próxima matéria é Química Analítica. Gente, Química Analítica eu achei uma matéria bem chata, tá? Mas é a minha opinião, tá? Lembrando que eu, assim, não me considero muito, assim, de exatos, por exemplo, cálculo e essas coisas que tem que fazer muita conta, eu já meio que fico assim. Eu comecei indo muito mal em química analítica, mas depois consegui recuperar minha nota no final. Então deu tudo certo, assim. A minha sorte é que a gente pegou um professor super de boa, assim, com muitas aspas, né? Que a prova dele era, tipo, igualzinho a lista de exercícios. Ele toda semana dava a lista de exercícios sobre os temas que ele dava. Então, para curiosidade de vocês, os temas que a gente estudou em química analítica foram, tipo assim, o último tema foi oxirredução, então vai ser o primeiro que eu vou estar lembrando aqui para falar para vocês. Mas eu lembro também que a gente fez, tipo, exercícios de titulação, coisas assim, tipo, para medir estequiometria das reações, sabe? Assim, coisas. Mas assim, a estequiometria em si a gente não fez exercícios de estequiometria, tá, gente? A gente meio que fez, tipo, exercícios que usavam a estequiometria em si. Fizemos também coisas de cálculo de pH, soluções tampão e etc. Então, basicamente é isso que vocês veem em química analítica. Então, só para ficar assim, mais claro para vocês o que é química analítica, é contas, né, cálculos dentro da química, assim. Mas não é nada tipo assim com derivadas, integral, nem nada disso. A química analítica usa muita matemática básica e regra de 3. Então, se você entender os exercícios que o professor está passando e conseguir fazer as listas, é só treinar e fazer as listas, gente. Basicamente foi isso que o meu professor fez e todo mundo que fazia isso, seguia o modelo da lista e estudava, se dava bem na matéria. Então fica a minha dica nessa matéria faça os exercícios que o professor propõe e tente entender como faz e etc.
Bom, ficou faltando falar biologia molecular, que é a matéria que teria também na grade, mas infelizmente eu tranquei a matéria que tem de pré-requisito, que é genética molecular. Só para explicar meio que por cima para vocês, pré-requisito é uma matéria que você tem que fazer para você poder entender a matéria. Então, tipo assim, é uma matéria antes, né? Então, o próprio nome diz, um pré-requisito para você poder fazer. Então, a biologia molecular ela tem um pré-requisito na grade de genética molecular. E eu acabei trancando essa genética molecular, que se eu não me engano era no segundo semestre. Então, para poder fazer no terceiro semestre, eu teria que ter feito genética molecular, sabe? Mas eu acabei não fazendo porque eu achei que na primeira prova não fui nada bem e achei que eu não fosse recuperar minhas notas. Então, fiquei com muito medo de reprovar e acabei trancando. Então, agora nesse quarto semestre, eu vou fazer biologia molecular, já me inscrevi, em breve vai ser um vídeo falando para vocês das matérias que eu vou fazer, enfim. Mas é isso, gente. Nos próximos vídeos do quarto semestre eu comento mais sobre biologia molecular. E só para finalizar o vídeo, sobre cálculo 2, eu achei uma matéria assim bem difícil, é uma matéria assim mais tranquila, né, do que cálculo 1. Porém, assim, gente, não fica achando que é por ser um pouco mais tranquilo, com muitas aspas, em relação ao cálculo 1, que vai ser fácil, tá, gente? Vai ser muito difícil também, igual ao cálculo 1. Você vai ter que estudar, fazer exercício, resolver exercício. O meu segredo, gente, pra eu passei de primeira em cálculo 2, não sei como, um milagre, porque realmente foi um milagre, gente. Eu tava numa situação tão crítica que eu achei que eu fosse reprovar. Eu precisava de um 10 na última prova para poder passar direto. E eu consegui, não sei como. Eu estudei pra caramba, gente. Então, a minha dica é, façam muitos exercícios, gente. A maioria dos professores de cálculo seguem um livro de cálculo que eles gostam. Então, por exemplo, a minha professora, ela seguia o livro de cálculo do Guidorize, que é o mesmo que eu usava no cálculo 1, Guidorize volume 1, só que do cálculo 2 é Guidorize volume 2. Vocês pesquisarem aí na internet, vocês já acham facilmente ele. Então, assim, ela seguia exatamente o livro para fazer as provas dela. Então, gente, analisa como você foi na primeira prova e você vê como que é o estilo que a professora tem, ou o professor. E aí você estuda para as provas seguintes de acordo com como você estudou para a primeira prova. Se você viu que o jeito que você estudou estava errado, então você vai ter que se adaptar para o jeito que ela fez a prova. E aí você vai ter que fazer exercícios em cima de exercícios, gente. Cálculo não tem segredo. É assim, não tem segredo que eu falo, que assim, você tem que estudar pra caramba, logicamente, você tem que tentar entender se você tem dificuldade em matemática que nem eu tenho, que veio de uma escola pública e está estudando agora numa federal, gente, você vai ter que frequentar a monitoria para poder entender, tirar sua dúvida, que é a monitoria, já comentei em outro vídeo aqui, que é tipo uma pessoa te ajudando, ou o professor, né, te ajudando, que aí no caso seria a monitoria, tutoria, a gente sempre confundo, mas uma hora eu trago um vídeo específico para vocês sobre isso. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês esse vídeo e beijos, fiquem com Deus até o próximo vídeo.